Olá, que bom ver você aqui outra vez para mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre o parágrafo inicial na redação do Enem. Eu vou mostrar para você de uma maneira bem simples e prática como iniciar o seu texto de forma a já deixar tudo preparado para receber a nota 1000 com o desenvolvimento do seu texto. Então, sem mais delongas, se liga no conteúdo, foca na missão e vem comigo. Eu vou mostrar para você como realizar a tarefa de escrever o melhor parágrafo inicial na redação do Enem, dividindo esta nossa aula em 4 partes. A primeira vai te mostrar o modelo que a gente já preencheu no formulário de projeto de texto. Depois, eu vou apresentar para você um modelo de configuração universal para você utilizar no primeiro parágrafo. Vou explicar cada parte que consta desse modelo e depois vou te dar um exemplo tirado das próprias redações nota 1000 que aparecem na cartilha do participante do Enem. Tá bom? Pronto? Então vamos lá. Esse é o formulário que a gente viu na nossa aula de projeto de texto. Seria bom que você o tivesse em mãos para você entender melhor como é que a coisa vai funcionar. Nesse formulário eu propunha a você uma maneira de reunir todas as informações relativas aos textos motivadores, mais alguma parte do seu repertório sociocultural. Então a gente viu lá o tema, o entendimento do tema, como um problema, quem é a vítima, etc. Todo o campo semântico, as palavras que poderiam estar na sua redação, evitando repetições, as ideias que poderiam ser utilizadas para explorar o tema e as provas e o embasamento, os fatos, as citações que acompanham essas ideias e que estão normalmente nos textos motivadores. Depois a tese, a estratégia e tal, mas veja, na verdade o mais importante agora é como você vai iniciar esse parágrafo utilizando um elemento do seu repertório sociocultural. Então eu tinha colocado ali algumas coisas, como o conceito de necropolítica, do Achille Mbembe, a invisibilidade em obras como Vidas Secas, como Os Retirantes do Portinari, em filmes como o Viramundo e Leviatã, nas músicas, etc. Então, a partir daqui, a gente vai começar a fazer um parágrafo iniciando por um desses detalhes da informatividade, porque em cada 3 redações nota 1000 do Enem, 2 começam ou com uma citação de filósofos, de estudiosos da matéria e tal, ou com alguma coisa que pode ser relacionada a esse tema, vinda de obras de arte, de livros, de literatura e tal. E você aí já deixa mais ou menos evidente que você tem um repertório sociocultural capaz de ser usado para enfrentar qualquer tema que seja colocado para você. Tá bom? Então, a partir daqui, vamos começar a ver como organizar essas ideias num parágrafo. Então este é o modelo, que é um modelo universal, um modelo comum, simples de fazer um parágrafo inicial, que eu chamo de base de 3 períodos. Um período para fazer uma citação de uma ideia, de um conceito, de um ensinamento, de um filósofo, de alguém que é um estudioso da matéria ou não. Uma referência a obras de arte ou literárias. Na sequência, você vai colocar uma denúncia, uma formulação de uma situação problema que esteja associada de forma adequada ao conteúdo que você falou antes. E na sequência você vai abrir aí a sua tese, o seu ponto de vista, a opinião, o posicionamento ideológico frente a essa questão. Então esses 3 componentes podem fazer você escrever um belíssimo parágrafo de introdução. Eu vou agora abrir esse modelo, mostrar para você o que é que compõe cada parte desse modelo e na sequência vou mostrar para você exemplos retirados das redações da cartilha do participante do Enem, conforme prometido no início deste vídeo. Conforme eu já disse a vocês, elaborar um parágrafo inicial para a redação do Enem a partir de uma citação de ideias, de conceitos ou ensinamentos
ou uma referência a obras de arte ou literárias que tenham a ver com o tema que você vai desenvolver, faz parte de quase a maioria das redações que recebem nota 1000 lá. Agora, essa citação de ideias, de conceitos ou de ensinamentos, ela tem algumas regrinhas. Primeiro, é preciso que você tenha muita certeza de quem é o autor, a época, o local, e você deve colocar isso na citação. O autor, o nome da obra, a ideia ou conceito, a época, o local, se há alguma escola, né, a que esse autor ou autora pertença, e outras informações relevantes que vão fazer a legitimação dessa citação. Quer dizer, você sabe exatamente o que está falando, porque tem informação para isso. Em seguida, vem a formulação, né, de uma denúncia, ou uma denúncia de uma situação problema que esteja ligada àquilo que você acabou de falar, ou seja, você pode retirar dessa citação ou dessa referência que você fez a ideia que você vai desenvolver a partir daí na sua redação. E como é que se formula isso? Bom, começa com um elemento coesivo que a gente chama de conector, porque esse elemento coesivo ele vai atribuir um valor ou um significado àquilo que você vai dizer. Relativamente à primeira ideia, você vai fazer uma explicação, uma oposição, uma conclusão, uma concessão, uma comparação, uma condição, uma finalidade ou qualquer outra coisa? Pois é, você vai demonstrar isso colocando um conector que represente essa ideia aí que você vai fazer. E caracteriza a situação problema, não é? Que vai ser exatamente aquilo que você mostrou que gostaria de fazer quando colocou esse conector. Por último, a colocação da sua tese, do seu ponto de vista, né, a sua opinião, posicionamento político-ideológico, frente a essa situação-problema que você levantou no segundo período. Como é que se faz isso? Também com um elemento coesivo, né, um conector, que também vai atribuir um valor. Normalmente, nessa fase, já é uma explicação, oposição, conclusão, condição ou finalidade. Normalmente se usa um tipo de conclusão, um conector que leve você a uma conclusão a partir da ligação entre o primeiro período, que é a citação, e a formulação dessa situação problema. E agora eu vou mostrar a você isso na prática, quer dizer, como é que isso aí se articula de forma a que você tenha um parágrafo ideal como introdução da sua redação. Como eu disse, eu vou tirar exemplos da cartilha do participante de 2021, usando aquele nosso formulário, né, as informações que estavam lá, todo esse modelo desenvolvido e os primeiros parágrafos dessas redações que receberam nota 1000. Como este aqui, não é? Que é um parágrafo muito bem estruturado e que diz assim, que Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Para que o mecanismo democrático funcione, então, é fundamental contar com uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Contudo, muitos brasileiros, por não terem certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seu papel de cidadão inviabilizado, ou invisibilizado, desculpe. Logo, devem-se discutir as raízes históricas desse problema e as suas consequências nocivas. Observe então a configuração de que eu te falei. Você tem em amarelo aí a colocação da citação, né, contextualizada, quem é o Norberto Bobbio e tal, o que ele diz. Você emenda isso com um conector de finalidade. Para que isso aconteça é preciso tal coisa, coloca essa situação problematizada aí, não é? De que no Brasil você não tem bem essa coisa ligada a tanta liberdade, não é? E, na sequência, você coloca a tese do que é preciso fazer para enfrentar isso. Veja que nessa tese já sobram 2 elementos para você explorar na sua argumentação. Quais sejam? A discussão das raízes históricas do problema e as suas consequências nocivas. Neste outro exemplo, também muito bem construído, o participante colocou aqui uma referência à obra literária do Graciliano Ramos, o Vidas Secas, não é?
Então, o que ele diz aí? Que nessa obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não têm nome, são chamados apenas de o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem considerar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda existe nos dias atuais. A não garantia da cidadania pela falta de registro civil, o que torna milhares de brasileiros invisíveis ao Estado e à sociedade. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender os fatores geradores da falta de identificação oficial de parte da população e os impactos que ela acarreta. Observe que a configuração desse parágrafo é bem parecida com a do primeiro, né? Só que dessa vez você tem uma referência a uma obra literária. Veja que a pessoa coloca aqui o nome, a escola do Graciliano Ramos, os personagens, né? O que acontece na trama, etc. E depois ele faz uma transição, né, de tempo aí em termos de condição, ou seja, se sairmos da ficção, ao sairmos da ficção, né, você vai ver que esse problema ainda existe aqui no Brasil. Existe gente desse tipo, que é invisível, né, que não fala, que não tem nome, que não tem nada. E aí ele solta a tese, que a partir disso, né, você precisa compreender os fatores geradores da falta de identificação de parte da população e os impactos que ela acarreta. Observe os dois conectores aí, fazendo a perfeita ligação entre as ideias. Um outro exemplo bastante significativo é este aqui do participante que coloca como referência a obra Os Retirantes, as pinturas, né, do expressionista Cândido Portinari, não é, o brasileiro, tal. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari denuncia a condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, não são vistos como cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os condena à invisibilidade. Com base nesse viés, é fundamental considerar então a posse do documento como promotor da cidadania, bem como discutir os principais entraves que impedem o acesso de tantas pessoas à documentação pessoal. Observe que o padrão é seguido, né? Você tem uma citação de uma obra de arte, aqui no caso as pinturas do Cândido Portinari, expressionista, sobre essa população de brasileiros esquecida pelo governo e pela sociedade. Na sequência, ele faz a ligação com o conector mesmo, né? Quer dizer, isso ainda existe, ele coloca essa situação problema e a partir daí ele sugere que você deve discutir como tese os principais entraves que impedem o acesso de tantas pessoas à documentação pessoal. Observe, o padrão é sempre o mesmo. Se você aprender a usar esse padrão, fica muito fácil você fazer um parágrafo muito bom de introdução. E então, você gostou? Eu acho que sim. Tenho certeza de que se você seguir essas informações, essas orientações, o seu parágrafo será excelente. O parágrafo inicial será assim algo do examinador olhar e dizer, poxa, essa pessoa realmente sabe do que está falando. Eu gostaria então de recomendar a você que seguisse aí os links que estão na descrição para acessar os documentos, para poder praticar, ter ideias, etc. E claro que você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho, bata o sininho, deixe as suas críticas e as suas sugestões, isso é muito importante. E a gente se vê daqui a um tempo. Tchau!